Convido a igreja a abrir a Bíblia na carta de Paulo a 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo de número 10. 1 Coríntios 10, 14. Apenas o verso 14. Portanto, meus amados, fujam da idolatria. Portanto, meus amados, fujam da idolatria. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de estar diante da tua palavra, Senhor. E por isso, nesse momento, nós rogamos a ti, antes de tudo, pela iluminação do teu Santo Espírito, para que ilumine o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos, ó Deus, compreender a tua palavra, Senhor. Nos ajuda nesse momento, porque nós reconhecemos que tanto quem prega quanto quem ouve precisam e necessitam exclusivamente da sua graça para todas as coisas. Sem ti, Senhor, nós nada somos. Pedimos que o Senhor fale, que o Senhor nos exorte, que o Senhor nos console, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos conceda a graça do teu Santo Espírito, ó Deus, nessa noite. Em nome de Jesus, rogamos a ti nessa hora. Amém. Poder assentar, irmãos. Irmãos, o contexto dessa passagem, hoje nós vamos falar sobre idolatria do coração, fazendo aqui também o nosso encerramento, da nossa série de exposições pecados do coração. E então vamos analisar esse pecado da idolatria, iniciando com esse texto de 1 Coríntios capítulo 10. O contexto dessa passagem, quando Paulo está escrevendo a carta aos Coríntios, nós já expomos outro pecado da imoralidade sexual no capítulo dessa carta, que curiosamente também tinha uma relação com a idolatria, porque o pecado sexual que era cometido no capítulo de número 6, ele muitas vezes era cometido não especificamente por causa do pecado sexual em si, mas porque muitos iam o templo da deusa Afrodite ali, que era a deusa da fertilidade, e aonde tinham aquelas prostitutas, mais de 1000 prostitutas, eram chamado um templo, aquelas prostitutas, elas eram chamadas de prostitutas cultuais, e esses homens iam até esse templo, onde haviam mais de 1000 casas de prostitutas, onde elas ficavam ali, moravam ali, e sobreviviam disso. E os homens iam até esse templo, e parte desse ritual de adoração à deusa Afrodite envolvia o elemento sexual e também uma refeição que era feita, que continha carnes. É por isso que Paulo fala de comida muitas vezes nas suas cartas, fazendo uma relação dessas carnes sacrificadas a ídolos, para mostrar para essas pessoas que aquelas refeições elas não deveriam ser feitas nesse ambiente, porque essas carnes eram oferecidas a demônios, e muitas vezes por causa que as pessoas não tinham condição de comer carne, elas iam até o templo, elas se submetiam às práticas sexuais para que elas pudessem ter essas refeições e comer essas carnes. E por isso Paulo escreve para que nenhuma e nem outra coisa fosse feita, porque ambas constituíam uma transgressão seríssima contra os mandamentos de Deus. E aqui no capítulo de número 10, Paulo vai exortar essa igreja que vivia em um ambiente de extrema idolatria, onde muitos deuses eram adorados, de diversas formas. Essas são apenas algumas. E então Paulo, no capítulo de número 10 de Coríntios, ele vai exortar essa igreja para que eles tomem cuidado com o pecado da idolatria. Nós notamos nesse contexto, em que Paulo começa trazendo essa orientação, do verso 7 ao verso 10 desse capítulo, Paulo começa com um imperativo também, falando para eles: não sejam idólatras. Falando aqui do exemplo do povo de Israel no Antigo Testamento, citando a história do povo, para que eles não incorressem nos mesmos pecados dos seus antepassados, que recorrentemente caíam em idolatria.
Se nós olharmos para o Antigo Testamento, nós vamos perceber que um dos pecados que mais está presente na vida do povo é a idolatria. Deus está o tempo todo exortando o povo para que se arrependam do culto aos ídolos, porque eles ficavam seduzidos a esses ídolos, eles ficavam seduzidos com as práticas religiosas que essas nações vizinhas tinham, e eles então copiavam, imitavam, se submetiam a essa forma de escravidão. Então Paulo começa dizendo para eles no verso 7, não sejam como esses do passado que cometeram esses pecados. E é interessante que do verso 7 ao 10 ele mostra que há essas nuances em que a idolatria se manifestava no Antigo Testamento, assim como aqui no Novo Testamento. Perceba que ele cita no verso 8, não pratiquemos a imoralidade. Ele está falando de idolatria, essa perícope ela é exclusivamente sobre idolatria, mas ele fala, não pratiquemos a imoralidade como eles. Ele fala no verso 9, não ponham Cristo à prova, como o povo muitas vezes no deserto, pôs Deus à prova, testaram a paciência, testaram a longanimidade de Deus, mesmo após eles terem sido libertos com mão poderosa do Egito. É importante nós lembrarmos que em Êxodo capítulo 19, quando Deus manifesta, quando Deus faz um pré-anúncio de que ele vai entregar os 10 mandamentos por meio de Moisés, e no capítulo 20 Moisés entrega os 10 mandamentos, nos capítulos seguintes, o primeiro pecado que eles cometem é a idolatria. Antes que as tábuas chegassem à mão do povo, Deus avisa Moisés, olha, o povo já se corrompeu, eles estão lá adorando um bezerro de ouro, eles já erigiram imagens, eles já trocaram Deus verdadeiro por imagens. Nós vamos ver que a essência da idolatria é isso, mais à frente, é trocar Deus por alguma coisa. Então notem que ele está exortando essa igreja, para que eles tomem cuidado com a murmuração, porque um aspecto da idolatria também é ingratidão. Paulo disse isso em Romanos capítulo 1, quando ele está falando do pecado mais básico, que é negar a Deus para seguir os seus próprios desejos e vontades. Ele fala, não glorificaram a Deus, nem lhe deram graças. Mostrando que o nosso coração sem Cristo, a ingratidão, ela é um aspecto de idolatria, porque nós não reconhecemos aquilo que é excepcionalmente, exclusivamente, somente de Deus e de nenhum outro. Então, Paulo está exortando eles e mostrando que a idolatria é, com certeza, um pecado muito sutil na vida das pessoas. Tanto é que no verso 12, ele diz assim, do capítulo 10, por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Ele está falando assim, ó, cuidado, você que pensa que não está cultuando outros deuses, mesmo que não sejam imagens feitas por mãos humanas, cuidado, cuidem para que vocês não caiam na idolatria, cuidem para que vocês mesmos não sejam idólatras, cultuando outro tipo de Deus, senão o Deus verdadeiro. Paulo está exortando isso, olha, vigie. É um pecado sutil, ele está em nosso coração, ele está presente em nossa vida. E aí, então, é importante agora nós fazermos uma definição e identificação da idolatria, para nós já começarmos a perceber de maneira prática, se há ídolos em nossa vida, se há alguma coisa na nossa vida que tem ocupado o lugar que é de Deus por direito. Uma definição, a palavra idolatria, ela vem da palavra ídolo, que se remete a um Deus falso, não existente, não autêntico, e com a junção da palavra latria, que significa culto, devoção, entrega, confiança, fé depositada em alguma coisa. Então quando fala idolatria, ela está querendo dizer que a nossa devoção, o nosso culto, a nossa entrega, a nossa confiança, a nossa fé está depositada em alguma coisa que é um ídolo e que não seja Deus. Isso pode ser qualquer coisa,
Não precisa ser necessariamente uma imagem, como veremos mais à frente. A característica desse culto, dessa devoção que nós oferecemos a Deus, muitas vezes ela se manifesta através de uma coisa. O culto idólatra, ele já consiste em uma perspectiva errada a respeito de Deus. E aqui é uma coisa importante, uma aplicação importante para nós. Porque muitos de nós podemos confessarmos a fé cristã, podemos dizer que somos cristãos, podemos estarmos em uma igreja bíblica, em uma igreja saudável, mas termos o nosso coração subvertido à idolatria e estarmos nos relacionando com Deus de maneira idólatra. Porque você pode estar aqui no culto e pode estar pensando que você é aceito pela sua obediência diante de Deus, porque o que consiste literalmente a prática da relação da idolatria, como nós vemos no Antigo Testamento, é uma relação de barganha, é uma relação de troca. E nisso, a religião cristã, ela é distinta de qualquer outra religião. Porque a nossa relação com Deus, ela é baseada em gratidão. Ela é baseada em glorificação de Deus. Nunca, jamais em barganha, em obediência, em meritocracia. Qualquer relação com Deus que seja baseada em obras, você está se relacionando com o ídolo e não com Deus verdadeiro. Toda vez que você se aproxima de Deus, rogando para si privilégios que sejam baseados na sua obediência, na sua justiça, na sua capacidade, você não está se relacionando com Deus verdadeiro, você está se relacionando com Deus falso, porque Deus não aceita esse tipo de relação. A nossa relação, ela é sempre baseada e mediada por meio de Cristo, e somente pela fé, e somente pela graça. Portanto, é possível que você esteja com uma visão idólatra de Deus, quando você cultiva no seu coração, na sua mente, ideias, visões erradas sobre Deus. E com isso, a Bíblia nos ensina que quando nós nos aproximamos de Deus dessa forma, Deus rejeita o nosso culto, Deus rejeita a nossa adoração, Deus rejeita a nossa oferta. As Escrituras é muito clara nesse sentido. A primeira é esse aspecto de devoção. A segunda coisa em que nós podemos definir e identificar a idolatria está relacionada à nossa necessidades e também relacionada à nossa confiança. Essa é uma outra maneira de nós identificarmos. Olhando por essa perspectiva, como nós sabemos se algo é um ídolo em nossa vida? Há algumas coisas aqui práticas para nós pensarmos. Em primeiro lugar, é fácil perceber se algo é um ídolo em sua vida sempre quando você está triste, deprimido, angustiado, e aquilo que você procura como meio de sanar esse sentimento, esse é o seu Deus. Se a primeira coisa que você procura para satisfazer a sua tristeza, para lidar com os seus sofrimentos, para lidar com as suas angústias, não seja o Senhor como a sua fonte última de esperança e final, você está recorrendo ao ídolo, seja qual for o tipo de coisa que você recorra, porque as Escrituras deixam muito claro, e isso fica nítido para nós, principalmente nos Salmos, quando a Bíblia diz que é Deus quem é o nosso refúgio, é Deus quem é a nossa fortaleza, é Deus quem é o nosso alívio, é Deus quem é o nosso socorro bem presente no dia da aflição, é Deus quem pode nos ajudar em tempos de crise, porque no final podem haver coisas secundárias, mas a fonte primária de todo consolo é o Senhor. Então, essa é uma maneira fácil de perceber. Quando você está angustiado, o que você recorre para tratar do seu sentimento de tristeza? Você vai ao Senhor, você faz como Paulo orienta, você lança sobre Ele as suas preocupações, você lança sobre Ele as suas necessidades, você lança sobre Ele as suas tristezas. Em segundo lugar, Paul Washer diz assim: me diga o que ocupa a sua mente, e eu vou dizer o que é o seu Deus. Pense naquilo que ocupa a sua mente em tempo integral. Pense naquilo que move você. Pense naquilo que o tempo todo você é objeto do seu pensamento, da sua meditação.
das suas reflexões, das suas preocupações, das suas prioridades. Isso é o seu Deus. Então, se há algo na sua vida que está acima de Deus em sua mente, em sua preocupação, antes da sua preocupação em estar em um bom relacionamento com o Senhor, cultivando a sua fé, adorando e glorificando a Deus acima de todas as coisas, amando a Deus mais do que tudo e todos, também é algo que está ocupando o lugar de Deus na sua vida. Um terceiro ponto: se há algo na sua vida que você acredita que você não pode viver sem, há alguma coisa na sua vida que você poderia falar assim: se eu perder isso, acabou minha vida, perde o sentido da minha existência, perde o propósito da minha vida. Tim Keller, no seu livro Deuses Falsos, ele diz assim: um ídolo é tudo aquilo que passou de bom para crucial na sua vida. Então pode ter muitas coisas que são legitimamente boas, mas se essas coisas boas, elas passaram para cruciais na sua vida, isso é um ídolo na sua vida. Se há algo na sua vida que você diz assim, que eu não consigo viver sem isso, caso Deus tire isso de mim, a minha vida acabou, isso é o seu ídolo. Isso pode ser um Deus cultivado em nossa vida. Isso pode ser um Deus. Lutero afirmava em seu catecismo que tudo aquilo que o seu coração se apega e confia com segurança definitiva, isso é o seu Deus. Então perceba como o nosso coração manifesta a idolatria de maneira interna e nem sempre externa. Algo que muitas vezes pode estar lá dentro do nosso coração e da nossa mente, com apego excessivo, como algo muito caro, que se eu perdesse, isso seria o meu fim. Note isso. Em quarto lugar, há uma outra maneira de identificar e definirmos um ídolo em nossa vida. É através daquilo que você gasta a maior parte do seu tempo, voluntariamente. Voluntariamente. Porque muitos de nós podemos falar assim: poxa, mas se eu fizer um cálculo, eu passo mais tempo no trabalho do que em outras coisas, olhando a carga horária, né? E aí você poderia falar assim: então o trabalho é um ídolo na minha vida. Não, então por isso que eu coloquei aqui a palavra voluntário, porque é quando você tem a capacidade de gerir o seu tempo, de escolher as suas prioridades, de definir aquilo que você vai fazer, que você vai realizar, que você vai cultivar. E então nesse momento em que você tem a escolha de tomar uma decisão de algo que vai predominar em sua vida, e aquilo que então ocupa a maior parte do seu tempo, se está sobrepondo a sua relação de prioridade com o Senhor, isso também pode ser um ídolo. Isso também pode ser um ídolo. E a lista pode ser extensa. Pode ser o descanso, pode ser o entretenimento, pode ser o lazer, pode ser o trabalho, pode ser tantas outras coisas que podem estar ocupando o lugar de Deus. Felipe Fontes, em seu livro Idolatria do Coração, ele diz que frequentemente nós, os evangélicos, pensamos na idolatria de 4 maneiras distintas. Em primeiro lugar, nós pensamos na idolatria como um pecado externo, como algo que estão relacionados com imagens e esculturas. E aí então nós muitas vezes nos referimos aos católicos como os idólatras, porque eles cultivam imagens de esculturas. Embora eles troquem a palavra para soar mais palatável aos ouvidos, eles falam: não, veneração. Mas a ideia é, quando nós olhamos para os católicos, nós pensamos: o problema do catolicismo é a idolatria. Não, esse problema não é do catolicismo. Esse problema é do seu coração. Porque às vezes você não idolatra uma imagem, mas você idolatra outra coisa. E muitas vezes nós lidamos com a idolatria como se ela fosse um pecado assim. E aí nós olhamos para os mandamentos, né? Nós olhamos para aqueles primeiros mandamentos que fala para nós não adorarmos imagem e escultura. Aí nós lavamos as mãos e falamos assim: ufa,
desse aqui eu estou livre. Deus não vai poder me cobrar desse pecado, porque eu não faço imagens, eu não tenho escultura, eu não dobro meus joelhos, eu não presto culto a essas coisas. Mas então vem essa noção de idolatria de maneira falha, que as escrituras não reduzem a idolatria a isso. Isso é idolatria sim, mas a idolatria não é só isso. Em segundo lugar, nós tratamos a idolatria como se fosse um pecado específico, limitado. Por exemplo, a mentira é pecado, a idolatria é pecado, associada a essa questão externa. A idolatria lá longe de mim, a mentira, nunca algo aqui. Em terceiro, um pecado exclusivo, como já falamos, somente dos católicos. Evangélicos não são idólatras. Evangélicos não cultivam nenhum tipo de ídolo. E o quarto lugar é que é sempre um pecado relacionado à adoração, é sempre relacionado ao ambiente de culto. Mas a Bíblia retrata a idolatria como um aspecto da vida. Não é um pecado que nós cometemos somente quando nós estamos reunidos para adorar a Deus. A idolatria é um pecado que nós cultivamos em vida, no trabalho, em casa, andando, conversando, comendo, bebendo, vindo à igreja. Algo que está em torno da nossa vida. Então, essas 4 maneiras que nós frequentemente vemos a idolatria. Mas aí fica a pergunta: o que é a idolatria segundo as Escrituras? Como nós já notamos alguns aspectos, vamos perceber o que a Bíblia mostra para nós como algumas das características da idolatria. Em primeiro lugar, a idolatria, como nós já falamos, ela é um pecado do coração. Desde o Antigo Testamento, em que tem essa ênfase externa, nós notamos que Deus trata a idolatria como um problema do coração e não como um problema das questões externas. Em Ezequiel, capítulo de número 14, ele diz assim: filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos nos seus corações. E por umas 7 vezes no capítulo, ele vai dizer: ídolos no coração, ídolos no coração, ídolos no coração. Perceba que os ídolos, eles começam em nosso coração. Como Calvino mesmo disse, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Porque nós fabricamos ídolos todos os dias em nosso coração. Quando um nos frustra, nós fabricamos outro. Quando esse nos frustra, nós fabricamos outro. E o nosso coração não para de querer trocar e substituir Deus. Em segundo lugar, a idolatria é um pecado odioso para Deus. Odioso. Se nós pudéssemos ressaltar, que há alguns pecados que Deus odeia mais do que outros, a idolatria está na galeria desses pecados. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos que Deus mostra um maior tipo de insatisfação com alguns pecados que aconteciam no meio da nação de Israel. Porque como nós identificamos nas Escrituras, existem sim pecados mais graves do que outros. Existem sim pecados mais sérios do que outros. E a idolatria é um desses pecados que está presente nessa lista. Se nós pudéssemos apenas mencionar, nós notamos que Deus declara sua abominação, não somente a idolatria, mas a imoralidade sexual e a injustiça social no Antigo Testamento. Todas as vezes que o povo de Deus adorava outros ídolos, outros deuses falsos, todas as vezes que o povo envolvia-se em imoralidade sexual, relações sexuais ilícitas, fora daquela predeterminada por Deus, que é no casamento, e todas as vezes que o povo subjugava os pobres, maltratava a viúva, o órfão, o necessitado, o estrangeiro, a ira de Deus visitava a nação. A ira de Deus visitava a nação, assim como muitas vezes visitava quando o povo era idólatra. No capítulo de número 4, quando o irmão Arruda leu aqui o texto, se você meditar naquele capítulo, você vai perceber que o tema do capítulo também é a obediência ao mandamento de Deus. E ele cita por 2 vezes o mandamento que tange a idolatria. E ele deixa claro que as consequências da idolatria é a destruição.
mostrando o ódio de Deus, a abominação de Deus, a inflexibilidade de Deus com esse pecado que ele odeia, porque as escrituras declaram, assim como naquele capítulo, como nesse capítulo no verso 22, e como em outros capítulos das escrituras, que Deus é ciumento, zeloso, é a palavra ciumento, que Deus não compartilha o seu povo, que Deus não aceita o seu coração ser dividido entre ele e alguma coisa, ou o seu coração é completamente de Deus, ou o seu coração é completamente dos ídolos. Mateus disse isso no Sermão do Monte, falando do Sermão de Jesus: nós não podemos servir a dois senhores, ou nós temos um, ou nós temos o outro, porque nós vamos desagradar algum. Então, quando nós olhamos para isso, nós notamos que o desprazer de Deus, a ira de Deus, ela se manifesta tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, mostrando que ele odeia a idolatria e ele pune o idólatra. Uma terceira característica. A primeira característica, a idolatria é um pecado do coração. A segunda característica, Deus odeia a idolatria. A terceira característica é que nós notamos que durante as escrituras, Satanás sempre está por trás do pecado da idolatria, inclinando e influenciando o povo para ir para longe de Deus. Desde o Éden até os dias atuais, Satanás busca os filhos de Deus, fazendo com que eles sejam tentados a idolatrar falsos deuses. Note em Gênesis, note em Mateus 4, quando ele se aproxima, por exemplo, em Mateus 4 de Jesus, ele chega diante de Jesus: se és filho de Deus, e ele então começa as tentações. Ele começa: se prostrado me adorares, te darei todas as coisas. Ele começa a oferecer, através de adoração, outros ídolos no lugar do Senhor. Ele começa a tentar o Senhor Jesus, como ele faz muitas vezes comigo e com você. Quando nós olhamos para o livro de Gênesis, nós notamos que quem estava por trás da tentação de Eva e de Adão? Satanás influenciando, provocando Eva, e Eva provocando Adão, e Adão caindo, e a humanidade caindo com ele na idolatria. Em quarto lugar, nós notamos que a idolatria, ela consiste de uma distorção da imagem de Deus ou de alguma coisa. De Deus nós já demos o exemplo aqui, falando que muitas vezes nós podemos estar aqui e estar nos relacionando de maneira equivocada, nutrindo pensamentos equivocados a respeito de Deus, mas nós também podemos nutrir imagens cultivadas em nossa mente a respeito de outras coisas, de outras pessoas que se fazem ídolos em nossa vida. Você pode ser o seu ídolo. Você, o seu eu, o seu ego pode ser um ídolo em sua vida. A sua família, a igreja, o Estado, sua profissão, seu ministério, tudo pode ser um ídolo, caso nós não façamos correto uso destas coisas em nossa vida. Tudo pode ser um ídolo, desde que essas coisas ocupem a nossa maior prioridade. Em quinto lugar, a idolatria também mostra a essência principal dela, que é trocar, que é substituir Deus por alguma coisa, seja para nossa satisfação, seja para nossa alegria, seja para o nosso prazer. A substituição, a troca, ela é uma característica que mostra o mecanismo da idolatria na nossa vida. Olhe, por exemplo, na queda no jardim do Éden, quando Satanás chega diante de Eva, ele diz o que para ela? É isso que Deus disse? Mas na verdade é isso. E então Eva faz o quê? Eva troca a palavra de Deus pela palavra da serpente. Ela deixa de seguir a orientação divina para seguir a orientação da serpente. E então quando Eva chega a Adão, Adão troca a vontade de Deus pela vontade de Eva. A idolatria na nossa vida é isso. Quando nós pegamos alguma coisa
que está presente em nossa vida, e nós trocamos aquilo que é essencialmente a vontade de Deus, o mandamento de Deus, a prioridade de Deus, a exclusividade de Deus, e a damos para outra coisa, pessoa ou objeto. Nós colocamos algo acima disso em nossa vida. Para mostrar isso, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1, por favor. Perceba essa característica da troca. É essa palavra que Paulo utiliza em Romanos capítulo 1 para mostrar essencialmente essa característica de trocar, de deixar Deus de lado, para colocar outra coisa à frente de Deus. Paulo começa o capítulo 1, do verso 18, falando sobre a ira de Deus que está vindo sobre aqueles que praticam impiedade e injustiça. Ele fala que Deus se auto-revelou no verso 19 e verso 20, mostrando seus atributos através das coisas criadas e também na consciência das pessoas. E então, ele diz no verso 20, que muitas dessas pessoas, por meio das coisas que Deus fez, e ele diz no final do verso 20, por isso os seres humanos são indesculpáveis, porque eles rejeitaram esses atributos. E então no verso 21 ele diz, porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram, não lhe deram graças. No verso 22, ele diz que esses homens achavam que estavam sendo sábios, mas eles estavam sendo tolos. E então o verso 23, olha o que ele diz, e trocaram a glória de Deus, do Deus incorruptível, por imagens. E então ele cita algumas coisas que esses homens trocaram em adoração, falando de coisas que ocuparam a prioridade desses homens por imagens, de aves, quadrúpedes, répteis. E então no verso 25, olha de novo, o que a Bíblia diz que eles fizeram? Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Perceba a essência da idolatria. É quando nós trocamos as orientações, as prioridades, o ensino, a verdade, o próprio Deus, por alguma coisa em nossa vida. Quando nós deixamos de cumprir as nossas obrigações com o Senhor, como seus filhos. Quando nós colocamos alguma coisa à frente. De maneira muito prática, que nós poderíamos dizer, quando nós trocamos o nosso tempo de leitura bíblica pelo lazer, quando nós abrimos mão de um tempo de oração por um filme, por uma série, por qualquer outra coisa, quando nós passamos a semana negligenciando as coisas espirituais, as disciplinas espirituais, quando nós negligenciamos a vida em comunhão, quando nós faltamos às reuniões da igreja, quando nós deixamos de vir ao culto para fazer outra coisa que nós estamos anunciando que seja mais importante do que estar junto a Deus e aos irmãos, nós estamos trocando alguma coisa por aquilo que é essencial à nossa vida. Quando nós trocamos a leitura bíblica, trocamos a oração, trocamos as nossas práticas espirituais por alguma coisa, nós estamos colocando um ídolo em nossa vida. Aquilo que substitui essas coisas está atuando como um ídolo em nossa vida. Ainda no capítulo 1, note que a idolatria, ela vai dar origem a outros pecados. Os pecados, você vai perceber que os pecados, eles estão meio que amarrados uns aos outros. Paulo vai citar agora uma lista de pecados que nós muitas vezes já até falamos aqui nas outras exposições. Mas perceba que Paulo o tempo todo nas escrituras, a palavra de Deus mostra que esses pecados estão relacionados uns com os outros. Veja no verso 29, que ele mostra que a idolatria, ela vai dar origem a esses pecados odiosos a Deus, dizendo, estes homens que estão desprezando o conhecimento de Deus, eles desprezam no verso 28 o conhecimento de Deus. Eles rejeitam a Deus, eles trocam a Deus. Então no verso 29 diz que eles estão cheios de quê? Esses idólatras, que trocaram a Deus por outras coisas. Como que eles estão? Eles estão cheios de todo tipo de injustiça. Olha a lista, injustiça, que significa em não estar em conformidade com os padrões morais de Deus. Ele diz,
perversidade significa literalmente você trocar aquilo que foi estabelecido como ordem natural por Deus. Nesse capítulo ele fala das relações homossexuais como uma perversão. Você trocou algo que Deus estabeleceu que deve ser. Ele continua, ele fala da avareza, que é o amor pelo dinheiro. Ele fala da maldade do nosso coração. Ele ainda continua, estão cheios de inveja. Falamos sobre inveja aqui. Eles estão cheios de homicídio. Falamos no Sermão do Monte aqui, sobre o assassinato, sobre o ódio no coração, sobre as palavras que ofendem as pessoas. Eles estão cheios de discórdia, os conflitos, as disputas. Eles estão cheios de engano, a idolatria cega. Deixa as pessoas cegas, elas não conseguem enxergar que estão sendo seduzidas pelo engano. A malícia, que é o maquinar o mal no coração. E então ele diz, são difamadores, eles querem prejudicar a imagem das pessoas, eles falam mal dos outros, eles são caluniadores, eles inventam mentiras sobre outros, eles são inimigos de Deus, eles rejeitam Deus de todas as formas, eles odeiam a Deus, eles são insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural, sem misericórdia. Perceba a lista, nós poderíamos passar muito tempo aqui analisando essas palavras à luz das Escrituras, mostrando que esses comportamentos, eles têm raiz em um coração que está cultivando ídolos, e não está submetido a Deus, não está submetido ao Senhor. Em sétimo lugar, a idolatria, ela traz, irmãos, sofrimento. Isso aqui poderia ser genérico para o pecado. Qualquer pecado traz sofrimento. Entenda isso, qualquer pecado vai trazer sofrimento, mas a idolatria, ela traz sofrimento de uma maneira característica. Em Êxodo capítulo 20, quando ele fala da idolatria, a Bíblia fala que Deus vai trazer um castigo específico para aqueles que cultivam a idolatria. Ele fala assim: eu visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e a quarta geração. Esse texto não é sobre maldição hereditária, já vou avisar, tá? Tem gente que usa isso para falar de maldição hereditária, mas quando Deus está falando aqui, Ele está falando assim, olha, por causa dos pecados do pai, as gerações muitas vezes posteriores sofrem. Naquele tempo, muitas vezes numa casa só, vivia o avô, o pai, o filho e o neto, 4 gerações. Então quando o avô cultivava ídolos e ensinava gerações, quando Deus vinha punir aquela família, 4 gerações sofriam a ira de Deus. E isso também mostra uma coisa importante para nós pais. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a devoção completa ao Senhor, porque os filhos aprendem a cultuar o Deus da nossa vida. Os filhos vão aprender o tipo de Deus que eles devem cultuar ao olharem para os pais. Eles vão aprender, eles vão copiar os seus exemplos. Então, essa questão da idolatria, Deus está falando para o povo: se vocês cultivarem isso no meio de vocês, a idolatria vai ser algo comum, e Deus vai punir vocês, vai trazer sofrimento. Vai trazer sofrimento. Pense em um homem que cultive um ídolo na sua vida, e ele se gaste por esse ídolo, e então ele perca a sua saúde, perca os seus bens, perca a sua família, porque ele se dedicou a um ídolo, e então no final a família toda sofre, por causa da dedicação e do zelo daquela pessoa por um ídolo. Isso é uma coisa prática. Então notem que a Bíblia está mostrando que a idolatria pode trazer sofrimento. A idolatria também, irmãos, ela é um ataque direto ao próprio Deus, que é descrito nas Escrituras como o único Deus vivo.
cujo qual Paulo diz em Romanos 1, que rejeitamos o conhecimento. Ele está falando aqui das pessoas ímpias que estão submetidas ao pecado, que rejeitam o conhecimento. É um ataque direto ao Senhor. Tanto é que quando Deus vai começar os mandamentos, ele começa com aquilo que seria mais básico do coração do homem: rejeitar a Deus, como fez no Éden e continua fazendo. Então ele mostra isso, que como Paulo vai dizer nas suas cartas em 1 Timóteo, ele diz: portanto, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, sejam honra, glória pelos séculos dos séculos. É como se ele estivesse fazendo aqui um paralelo aos deuses gregos na igreja em que Timóteo estava pastoreando, na cidade de Éfeso. Ele está afirmando que o nosso Deus, Jesus Cristo, ele é o Rei eterno, porque ele não teve início, enquanto os deuses falsos tinham início, eles foram criados. O nosso Deus não foi criado. Ele vai dizer que o nosso Deus, ele é imortal, porque ele não pode morrer. Os ídolos pagãos morriam, eles travavam batalhas nas histórias e muitos deles morriam. O nosso Deus, ele é único, no sentido de que ele é único em existência. Ele é o único verdadeiro e autêntico, porque os outros deuses são apenas histórias, porque são falsos. Não existem outros deuses, só existe um único Deus verdadeiro, e é o nosso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paulo continua, ele diz: então, seja a honra, a glória, não somente agora, mas pelos séculos dos séculos. Ele mostra que nós precisamos colocar Deus no centro da nossa vida, com visões corretas a respeito de Deus, para que nós não corramos em idolatria. Algumas orientações práticas para nós encerrarmos. Em primeiro lugar, em qualquer sentido, a idolatria, ela é uma transgressão ao mandamento de Deus. Seja sutil, seja escandalosa, a Bíblia mostra para nós que qualquer coisa que nós cultivemos acima de Deus, nós estamos quebrando uma aliança que foi feita por Deus por meio de Cristo. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, os 10 mandamentos, se você lembrar nas nossas exposições dos 10 mandamentos, 10 mandamentos, nós falamos aqui da relação de Deus com o seu povo, que aquele mandamento, ele simbolizava uma aliança, ou um pacto de suzerania entre o Senhor e o seu dono. É como se Deus estivesse falando assim, ó: eu sou o dono de vocês por direito, porque eu libertei vocês, eu comprei vocês da escravidão. O sentido de libertar eles da escravidão do Egito. Então, nesses pactos de suzerania, esses homens tinham que se submeter ao seu Senhor, e caso eles não se submetessem, haviam sanções, leis que traziam punições. Então Deus está falando: quando vocês não se submetem aos meus mandamentos, vocês estão quebrando a lei do Senhor de vocês, que libertou vocês, que tem direito sobre vocês, para falar aquilo que deve ser prioridade na sua vida. Um segundo exemplo que pode significar os mandamentos é sobre a relação de um pai com o filho, porque muitas vezes Deus chama a nação de Israel não apenas daqueles que são os seus escravos, mas chama a nação de o seu filho. A nação de Israel é a filha de Deus, nós somos os filhos de Deus, e mostra que todas as vezes que nós desobedecemos esse mandamento que tange a idolatria, nós estamos quebrando o mandamento de Deus. É como um filho que desobedece o seu pai. E um terceiro exemplo é a aliança de um casamento, porque a Bíblia muitas vezes mostra a metáfora de Deus sendo o esposo e o seu povo sendo a sua noiva, mostrando que da mesma maneira como uma noiva que quebra a aliança e se deita com outros homens, se prostituindo, a igreja ou o seu povo, quando cultiva outros ídolos, ela está adulterando contra o Senhor, ela está quebrando a aliança, ela está adorando outros deuses. Há um livro na Bíblia de Oséias que Deus escreve só para mostrar esse conceito, mostrando que, chamando a nação de Israel muitas vezes de prostituta, uma palavra forte, para mostrar o tipo de comportamento que eles estavam tendo. Então esses 3 sentidos, em qualquer um deles nós estamos transgredindo o mandamento. A idolatria, irmãos,
Ela deve ser algo que incomoda o nosso coração, que nos entristece, que nos preocupamos. A Bíblia diz que quando Paulo chega na cidade de Atenas, ele chega no aerópago e ele vê um monte de ídolos. E a Bíblia diz que seu coração ficou angustiado e ele ficou inquieto. E ele não sossegou enquanto ele não pregou Jesus Cristo ressurreto dentre os mortos para aqueles idólatras. A idolatria é algo que deve entristecer o coração dos servos de Deus. Em terceiro lugar, a Bíblia retrata a nossa conversão como uma característica de nós deixarmos os nossos ídolos e nos convertermos a Deus. Quando Paulo está escrevendo 1 Tessalonicenses capítulo 1, falando das características de uma igreja que realmente é uma igreja verdadeira, ele disse: e vos convertestes dos vossos ídolos ao Deus vivo. Então ele mostra que cultivar a idolatria em nosso coração é como viver uma vida do passado. É como permitir que as práticas anteriores tomem conta ou nos escravizem de maneira distinta às coisas antigas. Antigamente nós éramos muitas vezes escravizados por coisas terríveis, imoralidade sexual e tantas outras coisas que fizemos quando não éramos cristãos. Mas a Bíblia diz que hoje nós podemos nos escravizar no sentido de cultivar alguma coisa e praticar alguma coisa na nossa vida que não sejam esses pecados, mas que sejam ídolos tais quais esses pecados que foram anteriormente. A idolatria, como vimos, ela tem consequências. Para os não crentes, a idolatria é a destruição total. A Bíblia fala de uma condenação definitiva. Ela fala do inferno. Ela fala de um lugar onde o fogo não se apaga, o verme nunca morre. E fala de um lugar de dor e sofrimento onde as pessoas vão ranger os dentes. Mostrando que aqueles que são idólatras por natureza e não se converteram dos seus ídolos, Deus vai puni-los de maneira definitiva. Mas e para os filhos de Deus que muitas vezes são salvos, mas muitas vezes estão cultivando esses pecados? A Bíblia fala que Deus vai trazer disciplina, vai trazer sofrimento, vai trazer angústia. Deus pode trazer sofrimentos na vida do seu povo para quebrar os seus ídolos e mostrar que eles são fúteis. Muitos dos sofrimentos, eles são úteis na nossa vida, porque eles desmascaram aquilo que nós confiamos. Eles desmascaram a nossa confiança em nós mesmos. Uma doença pode desmascarar a nossa confiança num plano de saúde. Uma doença pode desmascarar a nossa confiança no dinheiro. Um sofrimento pode desmascarar a nossa confiança nas pessoas como sendo o objeto principal da nossa confiança. Um casamento quebrado, em crise, pode desmascarar a nossa confiança, como se o propósito último e final seu fosse o casamento. O casamento é uma bênção e nós falamos, mas o que eu estou dizendo aqui é que se isso ocupa um lugar central na nossa vida, quando Deus mexer nessas coisas, Ele vai mostrar os ídolos do nosso coração. Então os sofrimentos não são de todos inúteis, eles mostram verdades que estão escondidas, sendo cultivadas em nosso coração. Glória a Deus pelos sofrimentos, porque eles nos ensinam a depender do Senhor, a lembrar que somente Deus é o Deus da nossa vida. Examine a sua vida, irmão, pois o Senhor pode mostrar se há algo que você precise se arrepender e abandonar, como sendo algo que você está cultivando na sua vida como sua prioridade acima de Deus. Pense nessa noite. Nós vamos ter um tempo de oração agora e eu vou convidar você para que você reflita. Tenha um tempo entre você e o Senhor para pensar naquilo que nós estamos ouvindo nessa noite. Lembrem-se sempre de que os ídolos podem não ser os pecados terríveis, mas coisas nobres e boas. Mas lembrem-se também, irmãos, que nenhum pecado para os filhos de Deus é imperdoável. A Bíblia promete para nós que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados
e nos purificar de toda injustiça. A tua esperança hoje é Cristo. Só Jesus pode resolver o seu problema. Ele já resolveu de maneira definitiva. Ele morreu na cruz, ele perdoou os seus pecados, ele salvou você gratuitamente, mas você ainda às vezes precisa ser tratado de alguma coisa, e a Bíblia está dizendo: há um pecado a ser confessado, confesse ao Senhor, e Ele é poderoso para restaurar a sua vida e te conceder poder para colocá-lo como prioridade sobre todas as coisas. E então eu e você precisamos dessa ação de Deus em nós. Somente o Espírito Santo pode conduzir você nisso. Amém?